Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte dia de campeonato francês. Antes, um rápido recado para vocês, aliás, um pedido de desculpa e um rápido recado. Pedir desculpa, minha voz está meio ruim, então o áudio vai ficar um pouquinho mais baixinho, minha voz vai ficar um pouquinho mais grossa nesse sentido. Então assim, vai ficar um áudio mais baixo, geralmente porque minha voz ainda está ruim e eu preciso gravar ainda os vídeos do Brasileirão, tá? Além disso, outro ponto, quando você for finalizar esse vídeo, tiver naqueles 10 segundos finais, aparecerão dois cards. Um para você será justamente um vídeo recomendado pelo YouTube, ou seja, algo que você vai gostar aqui no canal. E também aparecerá embaixo um card com a parte europeia das análises que a gente faz. Ou seja, vai ter ali não só a Liga Francesa, mas vai ter Liga Espanhola, Inglesa, Alemã, portuguesa, italiana. Teremos em breve Champions League e campeonatos femininos para você aqui na tela do NS Futebol, ou seja, campeonato e análise completa aqui para você, beleza? Vamos lá, a análise de Clermont e Paris Saint-Germain, tá bom? Seguinte, zero surpresa, eu juro para vocês que eu tento selecionar jogos que vão surpreender vocês na análise, né? Que vão falar, nossa, o Iago, como é que o Iago sabia disso? Né? Mas é difícil surpreender na Liga Francesa vocês, porque o Paris Saint-Germain é franco favorito, né? E no estilo de jogo isso vai se demonstrando. Tanto no estilo quanto no mando de campo, a diferença não é muito grande de comportamento das duas equipes e acaba tendo, de fato, um grande favoritismo para a equipe do Paris Saint-Germain, tá? Quando a gente for olhar o jogo, neste momento vai ter mais passe do Paris Saint-Germain e melhor progressão do Paris Saint-Germain. Então, esses primeiros dois pontos aqui, você tem mais progressão e mais passes realizados pelo Paris Saint-Germain, mas você tem uma taxa de progressão do Clermont um pouco maior do que a do Paris Saint-Germain. O que é isso? Basicamente os passes do Clermont vão ser mais longos do que os passes do Paris Saint-Germain. Então, o Paris Saint-Germain vai trabalhar essa bola um pouco mais curta, então vai construir essa jogada, por mais que acelere em alguns pontos, por isso até essa progressão é muito maior do que passe para o Paris Saint-Germain também, mas em grande medida, em grande parte, você tem um Clermont que passa mais vezes essa bola mais longa, tá? E isso acaba interferindo no jogar da equipe também. Na hora da velocidade de recuperação, você tem uma vantagem para o Clermont. É uma vantagem grande? Não, não é, tá? Basicamente é a mesma no número de ações, e na hora do espaço ganho em campo, o Clermont reduz o espaço melhor do que o Paris Saint-Germain, tá? Então você tem esse cenário aí de ponto geral, de maneira geral, para a gente analisar, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Paris Saint-Germain pressiona tanto quanto o Clermont até agora no campeonato francês. Isso, o Clermont jogando em casa, o Paris Saint-Germain jogando fora, mas o Paris Saint-Germain tem mais qualidade de manter essa posse de bola, tá? Além disso, na hora da finalização, você tem aqui nos dois cenários uma vantagem para o Paris Saint-Germain. Então ele cria mais finalizações, não tanto mais do que o Clermont, mas na hora da conversão para gol é muita diferença em relação à outra equipe francesa, tá? Na hora do bloqueio, Paris Saint-Germain, na hora das ações do goleiro, aí uma vantagem para o Clermont, tá? Nesse cenário, o que a gente vê de modificação do Clermont, principalmente quando a gente vai analisar diretamente essas questões relacionadas ao mando de campo e ao geral da competição. Por que não muda tanto? Basicamente porque vocês estão vendo quase que uma sobreposição de uma linha na outra, tá? Então, quando você olha o perfil ao longo da competição em azul e o perfil em laranja, você tem pequenas modificações. Então, assim, o Clermont ele é muito constante, seja para o bem ou para o mal. Então, ele acaba sendo constante ao longo da competição. Sendo constante ao longo da competição, você não tem muita variação no jogar. Então você tem uma estratégia mais reduzida, você tem uma única estratégia de jogo. Se essa estratégia não encaixa, você tem grandes problemas. Isso acontece muito com as equipes de menor orçamento em cada competição. Você acaba tendo uma única estratégia. Se essa estratégia encaixa, legal. Se essa estratégia não encaixa, você está ferrado. Basicamente isso, tá? Então quando você vai para o Paris Saint-Germain, por exemplo, aí já tem algumas modificações. Então o geral da competição está em azul, e o mando de campo, você jogar fora de casa, está em laranja, tá? Você tem basicamente uma manutenção dos passes, a gente vai começar por aqui, com um aumento da progressão. Iago, o que diabo quer dizer isso? Basicamente, jogando fora de casa, o passe fica mais longo, tá? Isso é ruim? Não. Por quê?
porque eu tenho, por mais que eu tenha a manutenção dessa taxa de conversão, eu tenho mais finalizações do que dentro de casa. Então eu tenho um cenário de mesmo número de passe, mas ele ganha mais espaço no campo e aí eu consigo finalizar mais vezes, chutar mais vezes certo a gol, mesmo que eu mantenha a taxa de conversão, mas aí por tentativa e erro eu acabo convertendo mais gols, tá? Quando eu vou para o lado da defesa, eu tenho uma queda nessa velocidade da recuperação, ou seja, eu tenho um cenário onde jogando fora de casa o Paris Saint-Germain apresenta uma queda na tentativa de recuperar a bola e conseguir. Então o adversário consegue progredir mais em campo e o adversário consegue também trocar mais passes, ter mais ações entre uma recuperação e outra. O que isso acarreta? Isso acarreta um aumento da nota do goleiro, porque eu não consigo bloquear as ações. Então, como minha defesa não consegue bloquear tão bem essas ações, tem uma queda muito grande, sobra na conta do goleiro ter que fazer as ações de defesa, e aí o Donnarumma faz muito bem. Então, assim, você tem um cenário aqui de defesa que ainda não melhorou, é um cenário muito mais frágil jogando fora de casa do que dentro de casa, do que no Parque dos Príncipes. E quando você vai para a parte ofensiva, é um cenário que encaixa um pouco mais para o Paris Saint-Germain, até porque geralmente a equipe jogando em casa tende a sair um pouco mais do que jogando fora. Então, assim, em algum momento o Clermont sobe um pouco mais as linhas, e aí sobra um contra-ataque, sobra um passe mais longo. Então você tem o mesmo número, mas a progressão fica melhor. Esse é o cenário que a gente vai ter. Óbvio, dentro da análise, dentro do que a gente coloca aqui para vocês, o Paris Saint-Germain é o grande favorito. Tá? Então, assim, é óbvio isso. O que acontece? Qual é o jogo do Clermont? É muito parecido com o que a gente falou de Mallorca e Barcelona. Fazer um gol para o Clermont é aumentar a chance de empate, não é aumentar a chance de vitória. Então, assim, você imaginar que o Paris Saint-Germain é um modelo muito único na França, faz com que a gente possa também imaginar que tirar pontos do Paris Saint-Germain, qualquer que seja, é um cenário muito positivo e muito atrativo para qualquer equipe. Então, assim, para o Clermont sair com um empate nesse jogo já seria fantástico. E aí fazer um gol logo de cara é você controlar mais estrategicamente as ações do jogo, sabendo que provavelmente você vai sobrar pelo menos um gol do Paris Saint-Germain. Então, assim, é aumentar a chance de empate. E aí é sempre na mesma toada. Quanto mais cedo eu fizer o gol, mais controle eu tenho. E aí, quanto mais cedo eu fizer esse gol, se eu conseguir fazer o segundo, por exemplo, como foi o caso de Mallorca e Barcelona, eu vou aumentando cada vez mais minhas chances de empate, e aí aumentando pouquinho em pouquinho a chance de vitória. Mas um empate para o Clermont já estaria suficiente. Paris Saint-Germain, se fizer o primeiro, aí a tendência é ir de baseada e fazer o segundo, o terceiro, quanto mais o ritmo que ele for implementando no jogo permitir, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência. Valeu, até a próxima.